Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Independentemente se muitas pessoas creem ou não, nós estamos vivendo no fim dos tempos. E a Bíblia deixa isso claramente, e os acontecimentos, que ocorrem neste mundo vão comprovando claramente o que a palavra de Deus afirma, o que o Senhor Jesus afirmou. Estamos no fim dos tempos. Isso significa que a cada dia, mais próximo se aproxima a vinda de Jesus e, consequentemente, o juízo de Deus sobre esse mundo, como está na Bíblia. Ora, muitas são as pessoas que, infelizmente, estão, mesmo que dentro de muitas igrejas, e elas estejam orando, cantando, em algumas igrejas, até pulando, porque muitas pessoas, em muitos lugares, em muitas igrejas, os cultos se tornaram um show, é como um show, e muitas das vezes as pessoas passam 1, 2 horas cantando, pulando dentro de igrejas, e mesmo orando, cantando, em alguns lugares até pulando, muitas são as pessoas, cristãos, conhecedores da palavra de Deus, que infelizmente a cada dia estão morrendo por dentro, eles estão morrendo espiritualmente, ou seja, o espírito deles a cada dia vai morrendo, porque muitas pessoas, ao invés de receber o evangelho verdadeiro pregado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, eles têm recebido heresias, ensinos de demônios, ensino de espíritos malignos. Eles têm recebido um evangelho associado ao mundo, a uma doutrina, uma heresia que não é tão nova, mas que se espalha a cada dia por esse mundo, e no Brasil em abundância, uma doutrina, uma heresia, nada tem a ver com a Bíblia, uma heresia que faz com que as pessoas acreditem numa hipergraça. Ora, nós estamos vivendo no período da graça. O Senhor Jesus veio, sacrificou-se por nós, e por causa do sacrifício dele, aquele que crê, que se arrepende, é perdoado. Mas essa heresia que é passada em muitas igrejas e por muitos pastores, faz com que as pessoas imaginem que elas podem continuar vivendo na carne. Não é à toa que tem cantores aí, ou cantora evangélica, que criou lá no Rio de Janeiro um bloco de carnaval, juntamente com o marido, e saíram lá cristãos, entre aspas, num bloco de carnaval. Não é à toa que muitas igrejas aí no carnaval promoveram retiros, e em muitos lugares eles promoveram o carnaval dentro desses retiros, outros em clubes. Não é à toa que muitos falsos pastores têm incentivado seus membros a fazerem uso de bebida alcoólica. Não é à toa que muita gente tem, na realidade, encontrado dentro de muitas igrejas que se dizem evangélicas, eles têm encontrado o mundo, eles não têm encontrado o evangelho, porque é fim dos tempos, o engano vai se tornando pior a cada dia, e muitas são as pessoas que, infelizmente, mesmo orando, cantando, às vezes pulando dentro de igrejas, passando a ideia de que estão alegres, a alegria do Espírito, passando a ideia de que estão cheias da presença de Deus, no fundo, muitas delas estão morrendo por dentro, estão morrendo espiritualmente, e o que muitas delas têm feito é mantido, procurado manter a fachada, a aparência de que estão cheias da presença de Deus e falam de Jesus, e é irmão para cá, meu querido para lá, e por aí vai. Por que isso?
Por que muitos estão morrendo espiritualmente e outros que, inclusive, estão em poucas igrejas que pregam o Evangelho verdadeiramente, porque são poucas as igrejas, são poucos os pastores comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o Evangelho, que estão pregando a verdade, e evidentemente, quando se prega a verdade, né, é desinteressante, né, para muitas pessoas, mas existem aqueles que são fiéis, que se mantêm fiéis ao Evangelho, e existem aquelas pessoas que mesmo recebendo a verdade em algumas poucas igrejas, elas muitas das vezes continuam morrendo por dentro. Por quê? Porque não tomaram uma decisão de se inclinar para o Espírito, para as coisas do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, eu vou ler aqui Romanos, né, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, aos romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 5, ele diz: porque os que se inclinam para a carne não é o corpo físico. Quando a Bíblia fala carne, está se referindo àquela natureza pecaminosa, corrompida, que é o pecado. Todos os que, né, nasceram após Adão e Eva terem cometido pecado, significa que todos nós, quando nascemos, trouxemos uma natureza pecaminosa, corrompida, que é o pecado. Essa natureza pecaminosa, corrompida, que é o pecado, a Bíblia a chama de carne, a trata de carne, né? Não é o corpo físico. Ora, quando o cristão, quando se conhece Jesus, entrega-se à vida, se arrepende, a pessoa nasce de novo, o Espírito Santo gera dentro do cristão, daquele que nasce de novo, uma nova natureza, uma natureza que quer Deus, que quer voltar-se para Deus. Mas essa natureza pecaminosa, corrompida, ela permanece dentro do cristão. Ela tem que ser mantida morta e sepultada. Mas quando se inclina, qualquer um se inclina para as coisas da carne, dessa natureza pecaminosa, então, evidentemente que a pessoa vai colher corrupção e morte, porque a natureza pecaminosa, a natureza corrompida, ela quer o pecado. E quando se vive uma vida de pecado, à medida que uma pessoa vai pecando e permanece no pecado, ela vai morrendo. Não é a morte física, mas é a morte espiritual. Então, seja alguém que conheça a palavra de Deus ou não, que vive inclinado, evidentemente, para a carne, vai colhendo corrupção e morte. E muitas pessoas, evidentemente, incrédulas, não têm essa consciência, mas muitos que conhecem a palavra de Deus, muitas das vezes eles estão iludidos, achando, pensando que pelo fato de ir à igreja orar, cantar, muitas das vezes ficar pulando, tendo um cargo na igreja, uma posição na igreja, estou cantando no coral, estou fazendo parte disso, estou liderando uma célula, eles imaginam que tendo uma posição ou simplesmente orando, cantando e permanecendo inclinados para a natureza corrompida, eles pensam que não vão colher morte e corrupção. E é um grande engano, porque está escrito: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, ou para as coisas do Espírito Santo, das coisas do Espírito. Porque o pendor, a palavra pendor vem de pender, né? Então, quando a pessoa se inclina ou pende para as coisas da carne, porque o pendor da carne dá para a morte, né? Então, quantas pessoas, infelizmente, muitas porque recebem heresias, um evangelho associado ao mundo, um evangelho associado a doutrinas de demônios,
um evangelho voltado para o mundo, muitos vivem pendendo para as coisas da carne. E a Bíblia diz que o pendor da carne dá para a morte. Não é a morte física, significa que o espírito da pessoa vai morrendo. Nós temos corpo, ele tem as suas funções, né? O corpo, na realidade, é uma habitação da alma e do espírito. Nós temos corpo, o corpo físico tem as suas funções, nós temos a alma e nós temos o espírito. A parte mais nobre do nosso ser é o nosso espírito, é o espírito que comunica com Deus. Ora, à medida que alguém vai pendendo para as coisas da carne, da natureza pecaminosa, corrompida, ela vai morrendo. O espírito da pessoa vai morrendo, porque o pendor da carne dá para a morte. Então, ora, infelizmente, a grande realidade é que muitas pessoas estão assim, muitos cristãos ou pessoas que se dizem cristãs, elas estão a cada dia morrendo espiritualmente. O espírito delas a cada dia vai morrendo, porque elas vivem pendendo para as coisas da carne. E eu repito, algumas ou muitas pessoas, mesmo em algumas igrejas, recebendo o evangelho corretamente, um evangelho que requer arrependimento, decisões, entrega, renúncia, né, como está na Bíblia, mesmo dentro de igrejas onde se prega a verdade, existem pessoas que continuam morrendo espiritualmente. Por quê? Porque mesmo recebendo a verdade, elas continuam pendendo para as coisas da carne, da natureza pecaminosa, e não para as coisas do Espírito Santo. Eu pregava isso ontem aqui na nossa sede. Ora, tirando essas pessoas, existe um grande número de pessoas que estão naturalmente pendendo para as coisas da carne, da natureza pecaminosa, porque elas estão dentro de igrejas recebendo heresias, recebendo ensino de demônios, recebendo um evangelho mentiroso. Não é à toa que tem igrejas por aí que tem sala de tatuagem dentro da própria igreja. Não é à toa que tem igrejas fazendo carnaval, festinha gospel, festinha country, festinha das antigas e essas coisas todas por aí, festa brega, melhor dizendo, né? Não é à toa que tem pessoas dentro de igrejas e, no entanto, eles estão lá levando bandas, né, de hip hop, de rock, de pagode e de tudo que você imagina, e no meio de toda essa coisa que eles dizem, não, é só um ritmo diferente, as coisas do mundo estão sendo introduzidas. Não é à toa que muitos cristãos estão por aí, né, viciados em pornografia, homens casados, solteiros, mulheres casadas, solteiras, que conhecem o Evangelho, estão, muitas das vezes, viciados na pornografia, porque muitas coisas do mundo têm sido transmitidas como se fossem coisas naturais. Não, agora a gente tem que viver um evangelho moderno, então não tem problema o casal cristão pegar um filme de sexo para assistir, para dar uma esquentada na vida íntima, então por aí vai. Ora, o pendor da carne, ele dá para a morte, ele vai conduzir para a morte. A pessoa pode viver fisicamente aí por muitos anos, mas não tem jeito, o espírito dela vai morrendo a cada dia. E essa é a pior desgraça que pode existir. É o fato de alguém conhecer a palavra de Deus, ter o conhecimento da palavra de Deus, saber que Jesus morreu, sacrificou-se por ela, e, no entanto, ela continua morrendo espiritualmente, né? Morrendo espiritualmente. Então, Paulo disse, porque o pendor da carne dá para a morte,
mas do espírito para a vida e paz. Quer dizer, por um lado, quando alguém, o cristão, pende para as coisas da carne, da natureza pecaminosa, ele vai pecar, vai viver em pecado, vai viver uma vida voltada para o pecado, e ele vai morrendo. Então tem gente por aí cantando muito bonito, em coral, tem gente por aí dirigindo célula, e pastores conhecidos, põe às vezes um anel muito grosso no dedo para dizer que fez teologia, mestrado, doutorado em teologia, muito conhecedor de muita coisa, tem muitas esposas de pastores, auxiliares, gente liderando isso, liderando aquilo, mas infelizmente tem muita gente morrendo. Se você não sabe, tem muitos homossexuais, gente que nunca se libertou do homossexualismo, liderando células por aí, liderando grupos dentro de igrejas, tendo cargos dentro de igrejas, lésbicas dirigindo células, tendo cargos dentro de igrejas, pessoas que nem se libertaram, nem se arrependeram, mas estão lá pregando para os outros, falando para os outros, liderando outras pessoas, inclusive, porque é fim dos tempos. E muitos pastores corrompidos, eles não estão preocupados com as almas, estão preocupados em multiplicar a massa, o número de pessoas, né, dentro das suas igrejas, para dizer, aqui o poder de Deus é muito grande, nós temos agora milhares, agora nós temos centenas de células, agora nós temos grupo disso, grupo daquilo, só que esses pastores não se arrependeram, eles vão para o inferno, e muita gente vai para o inferno por culpa deles. Ora, quem se inclina para as coisas do Espírito, diz a Bíblia, colhe vida e paz. Então, se você quer colher, qualquer um quer colher vida e paz, eu queria que o meu espírito recebesse vida e paz. Eu quero receber vida e paz. Então tem que pender para as coisas do Espírito de Deus, andar no Espírito. Andar no Espírito significa estar voltado para agradar a Deus, para seguir a direção do Espírito Santo. Para encerrar, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito. Andar no Espírito é isso, é você viver voltado, direcionado para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, andar de acordo com Deus. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, os desejos da carne, da natureza pecaminosa corrompida. Porque a carne, essa natureza corrompida, milita contra o Espírito. Essa natureza pecaminosa corrompida, ela faz guerra contra o Espírito Santo, contra as coisas de Deus. Ela não quer as coisas de Deus. Então há uma guerra entre a carne e o Espírito. Não é o corpo, a natureza pecaminosa e o Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, o Espírito de Deus, não estáis sob a lei, né? Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ora, quem não herdar o reino de Deus vai para o inferno, não tem outro lugar. Ou se herda o reino de Deus, ou inferno, e posteriormente o lago de fogo. Ora, quem pratica, quem segue as obras dessa natureza pecaminosa, corrompida, né, vai evidentemente para o inferno. Permanecendo assim, vai para o inferno e consequentemente para o lago de fogo. Então é muito importante
Se você está numa igreja onde se diz que o evangelho lá é moderno, saia fora logo. Saia fora, porque não existe evangelho moderno. O evangelho é o primitivo, pregado pelo Senhor Jesus, João Batista, Jesus, seus discípulos, apóstolos. Esse evangelho não muda, ele é o mesmo. Passa-se os anos, ele é o mesmo. Não há modernidade de evangelho. Essa doutrina é do diabo, esse ensinamento é do diabo. Então, muitos pastores agora querem passar isso, um evangelhozinho moderno. Tem muitos pastores que não querem nem mais usar gravata, nem usam mais. É uma roupinha esporte para pregar um evangelhozinho agradável, não fala sobre pecado, não se fala sobre arrependimento, todo mundo é maravilhoso, todo mundo debaixo da graça, todo mundo é querido, todo mundo tem o Espírito Santo, todo mundo vai vencer, só maravilha, só milagre, só bênção. Esse é um evangelho mentiroso. Você está numa igreja onde tem um evangelho mentiroso, dito como moderno, saia fora. Um evangelho de doutrinas, de demônios, saia fora. Você está numa igreja onde há corrupção, saia fora, senão você vai se destruir. Não tem jeito, você vai se destruir. Ou você sai fora e busca um lugar onde se prega a verdade, então você vai se destruir espiritualmente, você vai para o inferno. Não estou, minha igreja, esse é o argumento de muitos, né? A minha igreja é corrompida, o líder é corrompido, e muitos sabem de tudo, que o líder é um verdadeiro bandido, mas eles às vezes dizem assim, mas não estou seguindo o homem, então eu continuo lá. Você continua lá, você sabendo da sujeira, da corrupção, você é conivente, você vai para o inferno sim, porque você está num lugar corrompido, já descobriu a corrupção e você está ali conivente com os homens, com aquela sujeira toda. Esse argumento de que, não, mas eu não estou seguindo o homem, eu estou seguindo Jesus. Esse é um argumento que muitos usam, só que no final eles vão ver que isso não vai funcionar diante de Deus. E caso você esteja numa igreja onde o evangelho está sendo pregado corretamente, de acordo com o que está na palavra de Deus, o homem de Deus ali, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, pessoas de Deus, não importa se a igreja é grande, pequena, você está recebendo a verdade. Se você continua semeando, inclinado, cogitando para as coisas da natureza terrena, pecaminosa, corrompida, você está morrendo espiritualmente. O que você tem que fazer é se arrepender profundamente e procurar se inclinar para as coisas do Espírito de Deus. Aí você vai receber vida e paz. Jesus morreu não para que nós morrêssemos espiritualmente. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Então, para isso é preciso arrependimento, nascer de Deus e procurar viver inclinado para as coisas do Espírito de Deus, para que se receba vida e paz, tá bom? No domingo, às 9 horas da manhã, aqui na nossa sede, eu estarei dando uma orientação muito importante, mas muito importante, que vai levar muito a vida de todos. Às 9 da manhã, reunião principal, depois às 7 da noite, Avenida República, 4.729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping, aqui em Marília, em São Paulo. 9 da manhã, 7 da noite. Lá no Rio de Janeiro, às 9 da manhã, Pastora Nilzete, Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Maré. Lá em Beira, Moçambique, na África, Pastor Joaquim, às 9 horas, na rua Cruci Gomes, 605, bairro da Munhava. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor para o espírito conduz a vida e paz. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.